Quero trazer uma palavra profética aqui para o seu coração. Você que está aí do outro lado, sintonizado conosco, tá? E essa palavra é para você que está vivendo uma grande guerra espiritual e não está sabendo como vencer ela. Você que está aí do outro lado, que está passando uma luta muito forte, você está se sentindo até meio perdido no meio dessa luta, no meio desse vento, que faz parte também, tá? Faz parte porque nós somos humanos e nós não somos Deus, né? Mas primeiro eu quero ler aqui um texto bem conhecido, que diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E como eu disse aqui, você talvez aí do outro lado está numa guerra muito grande dentro da sua casa. Você tá numa guerra muito grande aí na sua empresa. Você talvez está esperando fechar alguns negócios e você está sentindo muito embate, né? Você sente uma guerra espiritual muito grande, porque as coisas, quando estão ali para fechar, parece que o barco vira, parece que o negócio fica muito confuso e você sente que é algo espiritual. E não deixa de ser algo espiritual também. Que esse mundo aqui físico aqui, ele é um reflexo do mundo espiritual. Mas quando eu digo assim, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu estou falando de uma força que não vem dos homens, que não vem de pessoas, que não vem de amizades, de contatos, de alianças feita aqui na terra. Eu estou falando de uma força divina, que essa força ela vem quando eu não tenho mais forças. E talvez você aí do outro lado está vivendo justamente isso, pastora, é justamente isso. Hoje, a guerra que eu estou enfrentando, a luta que eu estou passando, eu simplesmente não sinto mais forças. Não sei para onde ir, não sei qual posição tomar. Mas a minha pergunta para você é: aonde foi que você se perdeu? Para você estar hoje nessa situação. Em que momento que você se perdeu na sua vida? Em que momento, quando você olha assim, você fala assim, poxa, faz uma retrospectiva, faz uma reflexão da sua vida. O que você vive hoje? Se hoje você se sente perdido, se hoje você se sente sem direção, confuso, oprimido, deprimido, olha para trás agora. Em que momento que você traçou um outro caminho? Em que momento que você se perdeu? Teve algum momento na sua vida que você fez alianças erradas? Amizades erradas? Teve algum momento que você sentou em mesas que você não deveria de ter sentado? Você emprestou o seu ouvido para situações que você não deveria de ter emprestado? Porque tudo isso coopera, em muitas ocasiões, para a nossa vida paralisar. Você compartilhou projetos com pessoas que você não deveria ter compartilhado, e você sente que depois que você fez isso, as coisas travou? Olha para isso agora. Porque, repito, se a sua vida parou, se a tua mente está confusa, se você não sabe para onde ir, não sabe qual posição tomar, que decisão tomar, é porque em algum momento na sua vida você se perdeu aí. Em algum momento você deu uma vacilada. E o adversário da tua alma, ele não perde oportunidade, essa é a verdade. Ele não perde oportunidade. Outro dia uma pessoa falou algo para mim, ela falou assim, pastora, é possível você... Ela falou assim, é possível depois que você contratar um funcionário, as coisas desandar na sua empresa? E eu disse para ela, me explica melhor isso.
Ela falou bem assim: eu percebi que depois que eu contratei uma pessoa, as coisas começaram a travar lá dentro do escritório. Ela falou bem assim, e eu fiz uma análise. Falei, gente, por que depois que nós contratamos esse funcionário parece que as coisas começaram a dar problema? Problema até dentro do escritório. Não é só um problema financeiro, administrativo. Aí ela falou pra mim, é possível? Eu falei assim, é possível, mas é preciso também analisar bem os fatos para que não haja um julgamento precoce. Aí eu disse para ela, por que é que você sente que é isso? Existe algo além disso? Porque seria importante você também dar uma pesquisada. Aí ela pegou, isso aqui é um testemunho, tá? Senti de contar aqui. Aí um dia à noite, ela leva umas irmãs para ir orar lá dentro desse estabelecimento. Inclusive ela tinha me convidado para estar junto lá, mas nós não visitamos membro de outra igreja. Uma questão de respeito. Ela queria muito que eu fosse lá e tal, e eu falei para ela que a gente não visita membro de outra igreja. Agora, se a pessoa vir aqui e pedir um conselho, tudo bem, irmãos, a gente só não tem esse costume de ficar visitando, orando na casa de pessoas que não é membro da nossa igreja, porque a gente sabe que essas coisas é chato, né, irmãos? Uma falta de respeito até com o pastor dessas pessoas. Mas, enfim. Aí eu falei para ela assim, olha, eu não posso ir e tal. Expliquei para ela, ela entendeu perfeitamente, tá? Escuta só. As irmãs foram orar lá. E não adianta, irmão, não fica nada oculto aos olhos de Deus. Escuta o que eu vou lhe falar. Você pode fazer o que você for, mas chega uma hora que Deus traz a luz. Eles estão orando lá dentro desse escritório administrativo. E as irmãs colocando a mão sobre as paredes e tal. Uma irmã, ela não fala qual que era a mesa que essa pessoa sentava. Tá? A irmã vai orar e para na mesa. Aí a irmã falou assim, me arrepiei tudo aqui. Ela falou assim, coloquei a mão nessa mesa e me arrepiei. É aqui que essa pessoa senta? Ela falou, é. E ela começou a orar e repreender. A senhora vai, abaixa e olha embaixo da mesa. Quando olha embaixo da mesa, tinha um negócio grudado na mesa. Aí ela falou assim, tem um negócio grudado aqui na mesa, embaixo da mesa. Quando olha, tinha passado tipo uma fita, meu irmão. Sabe essa fita transparente? Ela puxa, cai um negócio no chão. O que era? O que era? Uma obra contrária. Tá? Essa pessoa, na hora, liga para essa pessoa e fala, olha, a gente veio aqui orar aqui, que negócio é esse aqui embaixo da sua mesa? E essa pessoa começa a desconversar e não sei o que, e falou, olha, não. Aí fala assim, não, eu sou da religião tal, e não sei o que, e quando eu fui entrar aí, o guia tal, não dá nem para ser muito específico aqui, né, irmão? Mas você já entendeu. Falou que eu tinha que levar isso aqui comigo e colocar embaixo da minha mesa para me proteger. Rapaz, no outro dia a pessoa nem foi trabalhar, já pediu as contas. A irmã pegou e me ligou assustada, falou, pastor, olha aqui, pai, e tal. Eu falei, então você vai pedir pro seu pastor e aí orar também mais uma vez nesse ambiente, ungisse lá esse ambiente. E daí no outro dia o clima já era outro. Você está entendendo, meu irmão? O que eu quero dizer com esse testemunho aqui? Eu senti de contar aqui, às vezes eu sinto, conto, né? Meu Deus. O que eu quero dizer para você aqui, meu irmão? Que tem momentos da nossa vida que nós sabemos que existe uma guerra espiritual muito grande, uma batalha muito grande, mas tem coisas que elas começam a partir de uma quebra de aliança, a partir de um fato como esse que eu acabei de contar. Tem situações que acontecem justamente isso, como eu falei aqui,
Às vezes a pessoa senta em roda de conversa que não tinha que sentar. Empresta ouvido para quem não deveria de emprestar. E automaticamente, irmãos, você vai se aliançando a esses espíritos malignos que estão querendo destruir alguém ou alguma pessoa ou alguma situação. Daqui a pouco você está lá sendo influenciado por isso também. Aí a tua vida para, o financeiro para, tá? A sua vida começa a travar. Você fala, o que está acontecendo? É só você olhar para trás. Olha para trás. Olha para trás. A partir de que momento que as coisas começaram a travar? A partir de que momento que as coisas começaram a desandar na sua vida? Financeiro que trava, é carro que quebra, é moto que quebra, nem a bicicleta funciona na tua mão que quebra também. Aí não dorme direito, sente opressão, tribulação. A partir de que momento isso começou a acontecer? Aí de repente vê vulto, ouve vozes, fica essa perturbação toda, essa tribulação toda. Toma cuidado. Cuidado. Pastor, então faz sentido, porque a partir desse momento as coisas começaram a não dar mais certo. Então você volta lá atrás. Volta lá atrás e começa a consertar os erros. Conserta. Se tiver que confessar, confessa. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que corrigir, corrija. Mas toma muito cuidado, porque o diabo, ainda mais nesses últimos tempos, irmãos. Eu sempre falo aqui, não me canso de falar. O diabo, meu irmão, mais do que nunca, não está brincando de ser demônio, não. Ele só está esperando uma oportunidade, a hora certa, o momento certo, para agir, para atacar, para travar a sua vida. E às vezes numa bobeira você dá a oportunidade e ele entra mesmo. Ele entra e ele não entra sozinho, meu irmão. Quando ele encontra a casa vazia, ele vem com legiões. Legiões. Para tribular, para perturbar, para escravizar. Você está entendendo? E por que eu li aqui esse texto de Filipenses 4,13? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero dizer para você que você tem a chave da libertação na sua vida. Ontem o nosso convidado aqui no podcast, ele falou sobre isso. E foi muito poderoso. Eu não preciso ser pastor. Eu não preciso ser missionário para expulsar um demônio. Eu preciso do nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, em primeiro lugar, mande embora aquilo que está aprisionando a sua vida. E em segundo lugar, fecha a porta de entrada que está alimentando esse demônio. Fecha. 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 Fecha a porta de entrada. Porque não vai adiantar você expulsar, mandar ele embora. Tristeza vai embora, angústia vai embora, se você não identificar por onde ele entrou. Qual foi a estratégia dele? Você precisa olhar para trás e falar assim, meu Deus, o que eu fiz? O que aconteceu? Aonde eu errei? Olha para trás, irmão. A partir de que momento que as coisas começaram a travar, meu financeiro travar, a minha vida travar? O meu cartão tá, meu Deus, tá estourado, minha conta tá estourada. E é a partir de que momento? A partir de que momento?
Você precisa identificar, confessar e fechar as portas. São 3 bases para a libertação. Só que você renunciar, identificar, confessar e fechar a porta não é tão simples assim não. Porque dependendo do nível que está essa opressão, vai ser uma guerra terrível. É por isso que eu falo para você. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Porque quem vai te dar ousadia e autoridade vai ser o Senhor. Vai ser o Senhor. Ousadia e autoridade vai ser o Senhor. Você precisa entender que quando você entrar nesse combate espiritual, quando você entrar nessa guerra espiritual, não vai ser tão simples assim não. Porque aquele que está dentro, que entrou por essa porta, que está oprimindo, deprimindo, escravizando, ele não vai querer sair tão fácil assim não. Não vai. Não vai. Então vai ser uma guerra espiritual muito grande. Vai ser uma batalha, mas você precisa entender que Deus está com você. Ele vai te entregar a vitória. A resposta vai vir, sabe por quê? O socorro está chegando. O socorro está chegando. O socorro está chegando. O que você precisa fazer é isso. Olha para trás. A partir de que momento que as coisas começaram a dar errado? Qual foi a porta que foi aberta? Qual foi? Às vezes é a porta da mágoa, da falta de perdão. Às vezes é isso, do ressentimento, da ira, do ódio. Qual foi o momento? São exemplos que eu estou citando aqui. Vou voltar a falar os outros exemplos que eu disse no começo. Às vezes, foi uma mesa que você sentou. Você ouviu coisas, se permitiu ser inflamado, aí começou a falar bobeira também. Aí você deu legalidade no mundo espiritual. Foi o ouvido que talvez você emprestou. Foi a amizade que você fez. Alianças que você fez. Lugares que você pisou. Ambientes que você sabe que você não podia ter pisado e você pisou. E agora você está sofrendo a retaliação. As consequências. Consequências. Ei. O Senhor, Ele quer te tirar dessa prisão espiritual. Sabe esse peso que você sente? Essa opressão que você está sentindo? Sabe essa turbulência? Essa perturbação noturna? Deus quer tirar você disso. Deus quer tirar você disso. Repito, Deus quer tirar você disso. Mas para Ele tirar, para Ele te resgatar, porque isso é um resgate, literalmente é um resgate, você precisa entender os propósitos. Você precisa entender os propósitos. Porque se você não entender os propósitos de Deus, infelizmente, esse demônio ele vai conseguir saquear o seu coração e destruir a sua vida.
Literalmente. Então começa hoje refazendo o caminho. Quebrando todas essas permissões que você deu. Essas legalidades que você deu. Começa hoje refazendo esse caminho, olhando para trás e reconhecendo os erros, os atropelos que você deu. E que agora você precisa consertar. E não é tão fácil assim consertar, porque para consertar tem que ter caráter. E tá cheio de gente mau caráter por aí, que dá o tapa, esconde a mão. Faz, acontece, depois se faz de vítima, se faz de inocente, mau caráter. Agora uma pessoa de caráter, eu fiz, eu confesso, e eu tô aqui. Não tem enrosco, não tem dois caminhos, não tem meias verdades. Existe só um caminho. E essa porta, ela é muito estreita. Não é pouco estreita, não. Ela é muito estreita. Então, a partir de hoje, recicla as suas amizades. Observa. Se começa a falar demais, sai fora. Sai fora. Observa as suas amizades. Se é que aquela amizade que só reclama, sabe aquelas pessoas que só reclama, sabe? Parece que vive amargurada, atribulada. E aquilo é pesado para você, e você tá querendo até ajudar ela, né? A melhorar, mas não é você que ajuda. Quem ajuda é Deus. Quem trabalha é o Senhor, se a pessoa permitir. Se a pessoa querer. Às vezes você está aí carregando essa pessoa, mas eu gosto dela, pastora. É meu amigo, é minha amiga, mas é pesado para você. Você precisa entender que tem coisas que não é com você, tem coisas que é com o Senhor. Se até hoje você arrastando não resolveu nada, não adiantou nada, você acha que vai adiantar? E tem pessoas que acham que é assim, que tem que ficar arrastando pessoas, tem que ficar carregando pessoas. E nós não fomos chamados, meu irmão, para ficar arrastando ninguém, implorando Jesus para os outros. Entendeu? Porque a libertação ela acontece quando eu reconheço, quando meus olhos espirituais se abrem, quando as escamas caem dos meus olhos. E talvez você está ali, ó, insistindo em alguém que não quer nada. Eu tinha uma amiga que todas as pessoas que dava problema na igreja dela, que o pastor deixava na geladeira porque tinha que deixar para ver se a pessoa acordava para a vida, ela ia lá, resgatava essas pessoas, levava até para casa dela, para tentar ajudar. Ai, porque nem o pastor, agora o pastor deixou de lado, agora as irmãs deixaram de lado. Ah, isso acaba comigo, eu vou lá e resgato. E vou lá. Eu dizia para ela, eu falei, fulana, não é por nada, mas desde que eu conheço você, você tem esse perfil. E você sempre se enfia em encrenca por causa disso. Sempre. Você se enfia em vento por conta disso. Porque daí no final das contas, quem fica com a bomba é você. Quem fica com o BO é você, porque você percebe que essas pessoas, no fundo, não querem ter um compromisso com Deus. Aí essas próprias pessoas depois se voltam contra você. Você já percebeu? Sempre a mesma coisa. Mas não, eu sei, mas eu não sei por quê. Eu falei, porque você tem um problema muito sério com o abandono. Você tem que se curar desse abandono.
Porque todo mundo que você olha, que você sente que foi abandonado, que não sei o quê, que está sendo abandonado, você fica pegando essas pessoas, lambendo essas feridas. Aí depois acontece toda essa situação, daí você fica mal, aí você fica triste, aí você se culpa. E não tem nada a ver com você. Eu falei, você precisa de ajuda. E o dia que você se curar e for liberta disso, você vai ser um instrumento de cura para essas pessoas. De cura. E para ser instrumento de cura para essas pessoas, você não tem que lamber as feridas delas, não. Você tem que trazer elas para a realidade e para uma responsabilidade espiritual. Aí você vai ver se essas pessoas, elas querem mesmo Jesus, se elas querem mesmo ser curadas, ser libertas. Isso é fato, irmãos. É fato. É fato. É fato. Ei, não temos mais tempo para brincadeira. Jesus está às portas. Ele vai vir buscar a sua igreja. E os frutos? Cadê os frutos? O que é que você tem feito com aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos? Ou você acha que quando o pastor derramou azeite na tua cabeça, separou você para uma obra, para um departamento, para um cargo, foi o pastor? Não, foi Deus te dando a oportunidade. Então a sua aliança, você não está quebrando com o pastor, essa aliança está quebrando com Deus. E a aliança quebrada dá esse resultado. Vida travada, financeiro bagunçado, e etc, etc, etc. Então se fez sentido para você essa palavra, eu quero orar por você. É preciso hoje tomar um posicionamento. Posicionamento em Deus. Olha para trás aí e vê onde você deu uma vacilada. Ouça o que eu disse aqui. Olha onde você repara isso, conserta isso, peça perdão se tiver que pedir perdão. Vai atrás se precisar ir atrás, liga, faça qualquer coisa. Mas você precisa urgente tomar um posicionamento na sua vida, porque o diabo está aí, cirandando, acabando com diversos ministérios, chamada, família, casamento, por causa do orgulho das pessoas. O orgulho. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, que a tua fortaleza desça agora no coração deste homem e desta mulher. Que o teu Espírito Santo ministre. Aonde foi que essa pessoa vacilou, tropeçou? Para que ela possa, Pai, aqueles que querem, possa reparar isso, consertar isso. Que essa pessoa possa se levantar novamente. Levanta aquele que está caído, aquele que está de cabeça baixa, aquele que está se sentindo impotente, e dê a vitória para essas pessoas. Em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?